Meus amigos, nesse vídeo nós vamos conversar sobre como é a prova da OAB na primeira fase. Quais disciplinas são cobradas? Quais disciplinas você deve priorizar na sua preparação? E quais disciplinas você deve, de certa forma, deixar de lado? Como melhor se organizar para estudar para essa prova? Qual a melhor forma para que você organize a sua preparação? Então, nesse vídeo eu vou conversar sobre tudo isso com você. Fala, estudante! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa e aqui no canal você vai encontrar dicas para melhorar os seus estudos. Você vai aprender como estudar direito para a OAB, para os concursos e para a sua vida. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre como estudar melhor, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que você receba as notificações quando os vídeos novos forem sendo lançados. Agora nós vamos juntos mapear a prova da OAB. Nós vamos ver quais as disciplinas cobradas, quais as disciplinas mais cobradas e as menos cobradas, e quais disciplinas você deveria priorizar na sua preparação e quais as que você talvez devesse deixar um pouco de lado no seu planejamento de estudo e o porquê de cada coisa. Eu já deixo claro que alguns pontos que eu vou trazer aqui são o meu ponto de vista, mas é interessante que você entenda o porquê de cada coisa para que você possa adaptar essas ideias para a sua realidade. Então você vai poder, no seu planejamento, adaptar alguns pontos e fazer o seu mapeamento e o seu planejamento do seu jeito. Mas é importante que, para que você tenha segurança e base para fazer isso, que você entenda os porquês do que está sendo levantado aqui. Então, como nós dissemos já no anterior vídeo aqui no canal, você tem na prova o objetivo de ser aprovado e passar para a segunda fase. A prova da OAB na primeira fase é composta por 80 questões. Você precisa acertar 40 das 80 questões para que você seja aprovado para a segunda fase. Nós dissemos também no vídeo inicial aqui do canal que a prova da OAB tem 17 disciplinas, então ela cobra 17 disciplinas no total. Mas que em algumas dessas disciplinas você vai encontrar um número de questões bem maior do que o outro. Então esse já é um critério bem interessante que você pode utilizar para saber quais disciplinas priorizar no seu estudo e quais você não deveria priorizar. Mas esse não é o único critério que você pode utilizar. Então, outros pontos são interessantes para levar em consideração e nós vamos conversar sobre isso também aqui. Como eu disse, são 17 as disciplinas que são cobradas na prova da OAB. São elas: ética, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito civil, direito processual civil, direito tributário, filosofia do direito, direito internacional, direito da criança e do adolescente, direito ambiental, direito empresarial e direitos humanos. Então, essas são as 17 disciplinas da prova. Mas quais critérios você poderia adotar para saber quais disciplinas você deve priorizar na prova ou não? Desde logo é interessante dizer que se você tiver com um tempo grande para a preparação, você tem a possibilidade de se dedicar aos estudos de todas as disciplinas, principalmente quando você começa a pensar na OAB desde logo no início na faculdade. Então você consegue ir formando uma boa base em todas as disciplinas para que você chegue na OAB com a preparação já mais próxima ou superior ao que você necessita para ser aprovado. Nós falamos sobre isso aqui também no vídeo anterior, quando eu disse que quando você começa a de fato se preparar para fazer a prova lá nos últimos semestres, você já vem com uma determinada bagagem da faculdade. No entanto, quando você se inscreve na prova ou quando você começa a pensar concretamente em se inscrever na prova, você tem ali normalmente alguns meses entre a data em que você toma essa decisão de iniciar uma preparação mais intensa e o dia da prova. Então, é impossível que você estude do zero todas as disciplinas e todos os assuntos. Então você precisa ter uma ordem de priorização dentro das disciplinas para saber como otimizar os seus resultados. Alguns critérios podem ser considerados como bem relevantes. Talvez o principal deles seja o número de questões que é cobrado na prova em relação àquela disciplina. Então, quanto mais questões daquela disciplina forem cobradas na prova, mais você precisa priorizar o estudo daquela disciplina para que você consiga garantir aquelas questões e se aproximar do número de questões que você precisa acertar para passar. Mas outros critérios também são interessantes de observar. Um outro ponto que você pode levar em consideração é a extensão do assunto daquela disciplina. Então, algumas disciplinas
com o mesmo número de questões, tem uma diferença muito grande em relação à extensão do conteúdo. Então é mais fácil que você garanta acerto se você estuda uma disciplina com um conteúdo menor e com mais questões, do que se você estuda uma disciplina com um conteúdo grande que tem poucas questões. Então, disciplinas com conteúdo curto e com muitas questões na prova são essenciais para serem priorizadas, porque você consegue ver esse conteúdo em um período curto pré-prova e você consegue garantir com isso um maior número de acertos. Outro ponto muito interessante é que você leva em consideração qual vai ser a disciplina que você vai levar para a segunda fase da prova. Então, na segunda fase, você vai escolher uma disciplina para focar. Então, é muito interessante que você foque o seu estudo desde a primeira fase na disciplina que você vai levar para a segunda fase, porque aí você já otimiza aquele tempo colocado na sua preparação. Então, nós vamos fazer um vídeo aqui depois para conversar sobre como escolher a disciplina que você vai fazer na segunda fase, com dicas também para a segunda fase. Mas, quando você está considerando essa escolha, já é interessante que desde os seus estudos para a primeira fase, você consiga colocar ali uma energia maior no estudo das disciplinas que você vai levar para a segunda. Aí você já garante o acerto das questões na primeira prova e você já garante levar aquele conteúdo para a sua preparação na segunda fase. Para que nós possamos exemplificar esses parâmetros que eu estou indicando para vocês, eu fiz aqui uma divisão entre disciplinas que você deveria priorizar na prova e disciplinas que você não deveria priorizar. Claro que isso aqui tem uma finalidade tão somente ilustrativa, né? Porque dentro dessas disciplinas você pode escalonar ordens de prioridade e você pode alterar ali dentro da sua base, da sua preparação, o que é que você vai priorizar mais ou não. O que eu vou fazer aqui é só um apanhado geral de uma forma mais genérica das disciplinas, mas na preparação de cada um de vocês, vocês poderão e deverão adaptar para a sua realidade. Então, as disciplinas que vocês tenham mais dificuldade, é possível que vocês deem uma ênfase nos estudos. As disciplinas que vocês já têm um número de acertos muito alto, é possível focar ali apenas em uma revisão. Então, é possível adaptar dentro do roteiro de estudo de cada um isso que eu vou falar aqui. Por isso que eu disse que é importante que vocês entendam os princípios que nós estamos trazendo e não necessariamente a divisão especificamente falando que eu vou dizer. Mas vamos dividir aqui com essa finalidade didática entre disciplinas boas para estudar para a OAB e disciplinas que são ruins, que não são tão boas para estudar para a OAB. Começando pelas disciplinas boas para estudar para a OAB, de cara nós temos que falar logo de ética. Então, ética é uma disciplina que tem 8 questões na OAB, é um número muito alto, é a disciplina com mais questões na prova e ela é inversamente proporcional no que se refere à extensão do conteúdo. Então, o conteúdo de ética, dizendo em outras palavras, é muito pequeno. Então, você consegue estudar muito rapidamente o conteúdo de ética, absorver muito rapidamente e com isso garantir um alto número de acertos, porque a disciplina tem muitas questões na prova. Então, ética para a OAB tem que ser prioridade, certo? A segunda disciplina que eu recomendaria para que vocês estudassem é a disciplina de Direito Constitucional. A disciplina de Direito Constitucional tem 7 questões na prova, que é um número também muito alto, e é uma disciplina que não tem um assunto tão extenso para a OAB. O assunto de direito constitucional tem várias minúcias, tem vários aprofundamentos que são cobrados em determinados concursos, mas especificamente para a OAB não há uma cobrança tão aprofundada. Então você consegue estudar o conteúdo de constitucional para a OAB rapidamente e você garante ali 7 questões com direito constitucional. Depois disso eu diria também o direito administrativo, que tem 6 questões na prova, que também é um número alto, certo? E tem também um assunto bem pequeno e uma cobrança bem tranquila na OAB. Então, você consegue, com um estudo mais rápido em direito administrativo, melhorar muito o seu acerto de questões nessa disciplina. Inclusive, tanto o constitucional quanto o administrativo são disciplinas que você pode fazer na segunda fase e que são boas para fazer na segunda fase. Então, são disciplinas que conseguem reunir aí todos os requisitos que nós falamos anteriormente. Depois de direito administrativo, eu mencionaria aqui a disciplina de direito tributário. Por que direito tributário, Thiago? Direito tributário é uma disciplina que nem todos têm uma base muito boa na faculdade. No entanto, é uma disciplina que, se você para estudar, tem um conteúdo curto e que você consegue absorver muito rapidamente.
E essa disciplina tem 5 questões na prova. Então, se você considerar que o conteúdo é curto, que você consegue melhorar o seu desempenho nesse conteúdo com um estudo em pouco tempo e que tem 5 questões na prova dessa disciplina, você consegue colocar essa disciplina como uma boa disciplina para colocar na sua preparação de curto prazo. Então nós temos aí ética, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Depois disso, nós passamos para algumas disciplinas que são básicas, como por exemplo o direito penal e o direito processual penal, tendo ambos 6 questões na prova, 6 para cada disciplina. Direito penal e processo penal já são disciplinas mais extensas, são disciplinas que nós vemos na faculdade ao longo de várias cadeiras, ao longo de várias matérias. Então, é um pouco mais difícil que você consiga estudar em um período curto de tempo. É uma matéria ideal para que você faça revisão e consiga ali consolidar o seu conhecimento sobre pontos que você tinha dificuldade durante a faculdade. Então, são disciplinas que, por mais que tenham um número alto de questões, que é o número de 6 questões, elas já começam a ser um pouco mais difíceis para estudar do que as que nós falamos antes. Nesse mesmo sentido, nós falamos de direito do trabalho e processo do trabalho, que tem respectivamente 6 questões e 5 questões na prova. Bom, direito do trabalho e processo do trabalho são disciplinas que já têm um assunto mais curto do que direito penal e processo penal, então você consegue estudar mais rapidamente. E tem também um número alto de questões cobradas na prova. E eu coloquei por último processo civil e direito civil, aqui nesse grupo das disciplinas a serem priorizadas. Por que você colocou por último direito civil e processo civil, Tiago? Porque veja bem, processo civil é uma disciplina muito boa para ser estudada na OAB. Ela tem uma cobrança de 7 questões e tem um assunto relativamente curto para ser estudado, no que se refere aos assuntos que são abordados na OAB. Já direito civil, que também tem 7 questões na prova, que é um número bem alto, tem um problema aí. A disciplina de direito civil é muito extensa. É talvez a disciplina mais extensa cobrada na prova. Se lembre, vocês que estudam direito, quantas cadeiras, quantas disciplinas de direito civil você teve ao longo da faculdade. Então são várias. E todas elas são cobradas dentro desse gênero de direito civil. Então você tem obrigações, contratos, sucessões, família, tudo isso, parte geral, tudo isso dentro dessas 7 questões de direito civil. Então, se você colocar proporcionalmente, é muito assunto para pouca questão. Talvez seja válido fazer uma revisão aí no direito civil do que você viu ao longo da faculdade, focar em pontos mais específicos em que você tenha dificuldade, mas é uma disciplina que eu coloquei para o final das disciplinas que devem ser estudadas, justamente por ser uma disciplina com muitas questões, porém com um assunto também muito grande para ser estudado, certo? E agora nós passamos a falar das disciplinas que não são tão boas para serem priorizadas na preparação, principalmente na preparação de curto prazo. Lembrando que você pode adaptar essa rotina para a sua realidade. E só para a gente fechar a ideia das disciplinas que nós falamos que são muito boas para que você se prepare para a prova, só nessas 10 disciplinas que eu falei, você tem 63 questões. Então veja que se você acertar um percentual bom dessas questões, se você acertar 80%, por exemplo, só dessas disciplinas e errarem o resto das disciplinas todas da prova, você já consegue a sua aprovação. Então, vale a pena focar nessas questões, nessas disciplinas que tem muitas questões na prova. Começando agora a falar das disciplinas ruins para estudar, de cara, eu já começo pela disciplina que eu considero pior para estudar para a OAB, que é a disciplina Filosofia do Direito. E pessoal, não me entendam errado, eu adoro filosofia. Eu pessoalmente estudo filosofia frequentemente até hoje, porque eu considero uma disciplina essencial para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento crítico de um operador do direito, seja em qualquer função do direito que ele vai exercer, certo? Então eu considero a disciplina de filosofia uma disciplina essencial para o aplicador do direito. Porém, para a OAB, a meu ver, ela é de longe a pior disciplina para ser estudada. Por quê, Tiago? Porque a disciplina de filosofia do direito tem apenas na prova 2 questões. 2 questões. No entanto, o assunto de filosofia do direito é um assunto imenso.
Então imagine a quantidade de teóricos e de filosofias que podem ser cobrados na prova, que vão demandar um tempo enorme para que você compreenda todas essas teorias, todas essas correntes, para que você chegue na prova, depois de todo esse tempo gasto com estudos, você consiga acertar 2 questões. Então, a meu ver, é a pior disciplina para ser estudada para a prova. Então, se você está com um tempo curto, deixe filosofia do direito de lado. No top 2 eu colocaria aí direito internacional. Tem apenas também 2 questões na prova, um assunto que é relativamente grande, então eu não consideraria bom priorizar o estudo dessa disciplina. E em terceiro lugar, eu coloco direito ambiental, que é também uma disciplina muito específica para preparação na prova e tem apenas 2 questões na prova. Então, não vale a pena colocar entre as disciplinas priorizadas. Em quarto lugar, eu colocaria o direito da criança e do adolescente. Por mais que seja uma matéria muito importante, principalmente para quem vai nichar nessa área na advocacia, para a prova tem apenas 2 questões. É um assunto curto, né? Então eu já coloco ela em uma posição melhor do que as que nós falamos antes, mas por mais que seja um assunto curto, tem apenas 2 questões e você sai muito da linha de estudo das outras disciplinas. Então, vale a pena pensar aí se é bom ou não estudar essa disciplina. Eu, particularmente, na minha preparação, não estudei direito da criança e do adolescente. E aí vem 3 disciplinas agora, que por mais que estejam aqui entre as disciplinas ruins para serem estudadas, elas já começam a se aproximar de um meio termo ali entre disciplinas ruins e disciplinas boas. Então, a meu ver, essas aqui já estão em um patamar melhor do que as outras que nós falamos. Eu começo aí falando de direitos humanos. Então, direitos humanos tem apenas 2 questões na prova. Então, vale a pena você tentar estudar os tratados internacionais, todas essas previsões sobre direitos humanos? Depende. Por quê? Porque é um assunto que não é tão grande e ele pode te auxiliar, inclusive, na resolução de outras questões, como, por exemplo, de direito constitucional. Então, dá para fazer um link interessante, é um assunto que não é tão grande, então já fica aí mais para o final daquelas que não são boas de estudar, né? Direitos humanos. Em um segundo lugar, eu colocaria aí o direito do consumidor. Por que direito do consumidor? Porque também só tem 2 questões na prova, mas é um assunto muito tranquilo e bem curto. Então dá para estudar em um curto espaço de tempo e dá para você conseguir garantir essas 2 questões. E por último eu colocaria aqui direito empresarial, que fica aí para mim bem em um limbo entre estudar e não estudar. Por que estudar, Thiago? Porque é uma disciplina que tem 5 questões na prova, então é um número alto de questões. Vocês podem ver que é a disciplina com o maior número de questões que eu coloquei aqui entre as que não deveriam ser estudadas. E por que eu coloquei ela aqui? Porque é um assunto que realmente sai muito da linha de estudo das outras disciplinas, é uma disciplina muito específica, muito fora da curva, né? E tem um assunto que não é tão fácil de ser compreendido. Claro, algumas pessoas vão ter facilidade, mas eu falo aqui analisando um geral dos estudantes de direito. Então é um assunto relativamente complexo, é um assunto que não é tão curto e é um assunto muito fora da linha de estudos das outras disciplinas. Porém, há muitas questões na prova. Então, eu acho que ela fica ali bem em um limbo, em um meio termo entre estudar e não estudar, bem próximo com direito civil, certo? Então, eu lembro mais uma vez aqui que essa é uma divisão ilustrativa que eu estou trazendo para vocês, apenas para que vocês entendam como é que funciona, né? Como é que você pode organizar sua preparação, quais princípios, quais ideias você pode aplicar nessa organização e aí você pode adaptar para você. Então você pode focar em disciplinas que você tem dificuldade, você pode apenas revisar disciplinas que você já tem uma boa base, você pode utilizar outros critérios nessa organização e no final você vai conseguindo desenvolver, né, um planejamento de estudo que seja adequado para você. Então eu espero que essas dicas tenham sido boas, possam te ajudar. E deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar nos comentários o que é que você achou, o que é que você mudaria, o que é que você acrescentaria. Eu espero você para falar isso aí, eu quero ouvir sua opinião, quero ver o que é que você está achando, para nós irmos desenvolvendo esse diálogo aqui no canal, certo? Não esquece também de deixar seu like para apoiar aqui nosso trabalho e eu espero você lá nos próximos vídeos que nós vamos dar seguimento a essas dicas para melhorar a sua preparação. Um abraço, meu amigo!